Hoje é o Dia Internacional dos Museus e a nossa equipe foi a Botucatu conhecer 2 espaços mantidos pela Unesp, abertos à comunidade. Das estruturas do corpo humano aos moedores de café, os museus preservam a história e favorecem a troca de conhecimento com a população. Hoje é sexta, então também tem dica de cultura para o fim de semana. É a exposição Geringonças de Mestre Molina em cartaz no Sesc. A edição deste 18 de maio está começando. Boa tarde. Em todo o mundo, 18 de maio é a data em que se comemora o Dia dos Museus, importantes espaços de preservação da memória e da cultura de um povo. Mas eles também podem contribuir na construção do conhecimento. E é essa a proposta de 2 unidades mantidas pela Unesp em Botucatu. Uma espécie de laboratório didático equipado com um rico acervo. Esse é o Museu de Anatomia, ligado ao Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. São esqueletos, células, órgãos, tecidos e sistemas do corpo, tanto humanos quanto de outros animais. O material é usado nas aulas de graduação da universidade, mas o espaço também recebe visitas agendadas de alunos de escolas e de outras faculdades, todos com um interesse: aprender anatomia e fisiologia. As primeiras peças foram preparadas por pesquisadores da Unesp na década de 1970. Há cerca de 10 anos, elas foram reunidas para dar vida ao museu atual. Hoje, o acervo tem mais de 500 exemplares e cresce a cada ano. Peças dos animais, quer sejam animais domésticos ou alguns selvagens que a gente tem, chega sempre aqui do nosso hospital. Por algum motivo, tem que fazer a eutanásia desse animal, não é? E daí esse material é doado para a gente, e daí a gente obtém isso e vai preparar, formalizando o animal, fixando. As peças humanas, então os cadáveres humanos, chegam de 2 maneiras: por doação. Uma doação voluntária e uma doação involuntária. A doação involuntária é quando é indigente, depois o indivíduo vai a óbito, ninguém reclama a posse daquele cadáver e por um mecanismo legal o cadáver vem para a gente. As doações voluntárias são feitas, qualquer indivíduo em vida, da mesma maneira que pode doar órgãos, ele pode doar o seu corpo também para o estudo, né? Selma é a responsável pelo museu. Ela conta que as visitas costumam ser precedidas por uma aula sobre métodos anticoncepcionais e infecções sexualmente transmissíveis. Com esse tema, a gente consegue abordar e revisar alguns aspectos anatômicos e fisiológicos ligados, então, aos órgãos genitais masculinos e femininos. Então, os alunos são recebidos no laboratório, recebem todas essas informações e depois vem a essa visita aí mais aberta com o acompanhamento dos monitores. O espaço também busca a inclusão. Um projeto encabeçado pela professora desenvolve peças que podem ser tocadas por pessoas com baixa visão ou totalmente cegas. São órgãos genitais, mamas, olhos e outras estruturas do corpo humano feitas de texturas e cores marcantes. O projeto tem o apoio da Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação. Todos os museus e principalmente o conteúdo de anatomia, ele é baseado em informações visuais. E a anatomia, além dos visuais, tátil, mas o tátil com uso de luvas. E quando o aluno usa a luva, há uma limitação, ou seja, uma distância entre o tato e o material anatômico, que isso não seria adequado para o deficiente visual. Então, daí essa necessidade e a importância desse desenvolvimento de materiais. Além do Museu de Anatomia, a Unesp em Botucatu possui outras unidades dedicadas ao ensino, à pesquisa e também ao turismo. É o caso do Museu do Café, que fica aqui na Fazenda Lajeado. Desde 2006, quase 250 mil visitantes já passaram por aqui. O espaço pertence à Unesp desde 1980 e é uma verdadeira volta no tempo. Do lado de fora, os turistas podem conhecer o terreiro utilizado para a secagem do café e os implementos agrícolas usados no cultivo. Na Casa Grande, quem nos acompanha na visita é o José Eduardo, coordenador do museu há 12 anos. Ele explica que são 18 salas temáticas organizadas para narrarem a história do café no país. Na década de 1980, a Faculdade de Agronomia funcionava em Rubião Júnior e ela foi transferida para a Fazenda Lajeado. Com a vinda para cá, os professores, os funcionários, os próprios alunos começaram a se preocupar
com a proteção desse patrimônio. Patrimônio composto de prédios, móveis, equipamentos, livros. E a partir daí, então, criou-se um centro de documentação e memória. Esse centro passou a ocupar o que hoje é o Museu do Café, a antiga Casa Grande, inicialmente com 3 salas. E as pessoas, quando visitavam, se reportavam a esse espaço como sendo o Museu do Café. Ah, Museu do Café de que local? Da Fazenda Lajeado. E a partir daí esse nome passou a ser incorporado. Então, na realidade, a ideia do museu ela existe há 30 anos, começou inicialmente como Centro de Documentação e Memória, e com o passar do tempo acabou assumindo a identificação que a população acabou batizando. Esta sala, por exemplo, reproduz um escritório da década de 1940. Já nesta outra, uma imponente mesa de 6 metros de comprimento, de madeira maciça, que pertencia à diretoria da Estação Experimental de Pesquisa do Café. Vários tipos de grãos, moedores, fotos e objetos do século passado compõem o acervo e são registros do auge cafeeiro. O que a gente sente quando as pessoas entram no nosso museu é que elas trazem uma história. Cada um tem uma história. Só que a intenção é que eles saiam daqui com uma história diferente. E a gente tem conseguido, ao longo desse tempo, fazer isso, conseguido alcançar esse objetivo. As pessoas entram, conhecem o acervo, interagem com o acervo, e a partir daí, quando eles saem, eles entendem que a relação deles passou a ser diferente. O Museu do Café abre todos os dias e conta com a ajuda de empresas parceiras para se manter, sempre com um objetivo: continuar contando a história do produto que já foi considerado o segundo ouro brasileiro. O nosso museu ele não é um museu de passagem. Não é um museu comum, como ocorre em algumas cidades, que você está caminhando na hora do almoço e passa em frente ao museu e resolve entrar. Você estava ocupando o seu espaço visitando o museu. Aqui não. Nós estamos numa fazenda, apesar de estar praticamente dentro da zona urbana de Botucatu, mas nós estamos numa fazenda. Então, quando as pessoas vêm até aqui, elas vêm com o objetivo de visitar a área histórica, não só os prédios todos, mas também visitar o Museu do Café. Esse é o objetivo fundamental. Para quem ficou interessado, o Museu de Anatomia recebe visitas de escolas apenas com agendamento e o contato deve ser feito por e-mail. O endereço é esse que aparece aqui no vídeo. Já o Museu do Café, como vimos na reportagem, fica aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Sábados, domingos e feriados, do meio-dia às 6 da tarde. A visita de grupos ou agendamento de outras atividades lá no local devem ser feitos por e-mail ou pelo telefone 14 3880 7240. E amanhã o Observatório Didático de Astronomia da Unesp, aqui em Bauru, vai estar aberto ao público. É que no mês de maio ocorre a maior aproximação entre Júpiter e a Terra. E pensando nisso, os membros do observatório vão oferecer a palestra Tempestades em Júpiter, com informações sobre esse planeta. O evento vai começar às 7 da noite e também contará com outras atividades, como o reconhecimento de constelações a olho nu e uma exposição de materiais didáticos. Todas essas atrações são de graça e não é preciso fazer inscrição antecipada. O observatório fica na Estrada Municipal José Sandrin, próximo ao IPMET. Para quem estava ansioso pela chegada do frio, é hora de tirar a roupa de inverno do armário. Uma frente fria chega ao estado e deve derrubar as temperaturas a partir de domingo. Confira as informações do IPMET e do CPTEC no mapa. Neste sábado, a previsão é de tempo instável por conta da aproximação da frente fria. As chuvas devem chegar de forma generalizada e podem ser de forte intensidade em algumas regiões do estado. No domingo, a nebulosidade diminui e as temperaturas caem. As mínimas ficam na casa dos 10 graus aqui na nossa região. Neste momento, a umidade do ar em Bauru está em 46%. São registrados ventos de 8 km por hora. Hoje as temperaturas ficaram entre 17 e 30 graus. Para amanhã, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Agora uma dica de cultura, está em cartaz no Sesc em Bauru a exposição Geringonças de Mestre Molina. A mostra reúne as criações de Manuel Molina, um dos grandes representantes da tradição dos bonecos animados aqui no país. Confira por que você não deve perder essa atração.
O Mestre Molina, ele é natural de Bocaina, que é uma cidade aqui pertinho de Bauru. E ele foi um artesão, né? Ele construiu muito dessas obras de maneira autônoma. Ele mesmo criava com os materiais que ele encontrava ao redor dele. E dá para perceber pelas obras que ele busca retratar cenas do cotidiano, e muitas cenas dessas que ele vivia. Ele trabalhou em marcenaria, a gente tem uma obra que retrata mais ou menos esse ambiente de fabricações, né, de móveis e tal. Por ter feito essas obras de maneira autônoma mesmo, ele ficou muito tempo desconhecido, né? Ninguém sabia das obras que ele produzia, porque ele produzia para ele. Até que em algum momento ele teve esse ímpeto de querer mostrar esse trabalho dele para fora. Foi quando ele foi para Santos, e lá em Santos, o Sesc Santos ficou sabendo do trabalho dele e fez um convite para que ele expusesse essas obras dentro do espaço do Sesc. E foi aí então que começou esse relacionamento Mestre Molina e Sesc. A gente percebe nas primeiras obras dele muita utilização de madeira. Então você vê que os personagens não têm uma tridimensionalidade tão apurada assim, porque era bem mais precário mesmo os materiais que ele tinha à disposição para construir as suas peças. A partir do momento então que ele entra no Sesc Santos, faz essa exposição, ele é convidado para ir para o Sesc Pompeia, que é onde ele vai então desenvolver o seu trabalho com um pouco mais de recursos mesmo, né? Então ele começa a utilizar o gesso, que nas bancadas mais recentes você percebe que os personagens já são mais bem feitos, tem umas formas um pouco mais interessantes pela mudança do material mesmo que ele tinha à disposição lá no Sesc Pompeia. E dessa relação também foi que essas obras vieram para o nosso acervo. Tem a cena da marcenaria, tem uma cena de um bar, de várias pessoas num bar jogando cartas. Cenas bem cotidianas de cidade pequena, das pessoas lidando ali no seu momento de lazer e também no seu momento de trabalho. Tem trabalhadores na roça também em uma das bancadas. Então elas retratam assim, bem cenas do cotidiano e dessa forma popular, assim, voltado para cidades pequenas, que tem essa relação um pouco mais próxima com as pessoas. E elas são feitas assim, de forma muito minuciosa, muito detalhada. Você vê que os mecanismos delas são muito complexos para a época que ele estava produzindo, né, na década de 70, 80. Até hoje são obras assim, muito complexas mesmo, de funcionamento das traquitanas, né, das geringonças mesmo. Elas parecem brinquedos, mas elas não são brinquedos, inclusive elas são bem frágeis. Então a gente tenta ter o maior cuidado possível para não tocar, por mais que elas chamem muita atenção, por ter essa grande quantidade de detalhes mesmo, não dá para brincar com elas, né? É só para aproveitar, fruir visualmente mesmo. Como a gente não consegue brincar diretamente com as obras do Mestre Molina, aqui no Sesc nós vamos oferecer oficinas todo final de semana para a gente criar algum tipo de geringonça, né, inspirada nas obras dele. Então, de sábado e domingo, em 2 horários, de manhã e à tarde, os educadores da exposição vão auxiliar aí crianças e adultos a fazerem as suas próprias geringonças. Bacana, né? Só lembrando, a exposição fica aberta à visitação até 29 de julho, de terça a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, para públicos agendados e da 1h30 da tarde às 9h30 da noite para o público em geral. Sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 6h30 da noite. A mostra fica no hall de exposições do Sesc e a entrada é de graça. Já informações sobre as oficinas citadas podem ser obtidas pelo telefone 3235-1750. E o Unesp Notícias fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no site da TV Unesp ou na página no Facebook. Um bom fim de semana para você e até segunda!